Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana onde os mercados voltaram a estar atentos à política norte-americana, nomeadamente a Donald Trump, aos dados da inflação nos Estados Unidos e ainda para os muitos discursos dos responsáveis dos principais bancos centrais globais. De facto, a economia norte-americana continua a atrair a atenção dos mercados, desta vez pela escolha de Donald Trump aos seus lugares de tenente, onde tivemos Elon Musk e Ramaswamy como os escolhidos para dirigir o tal novo departamento de eficiência governativa indicado por Donald Trump, onde tivemos também Marco Rubio, que um conhecido oposicionista à China e ao Irão, e ainda um negacionista de vacinas no Departamento de Saúde, Robert Kennedy, também como as escolhas de Donald Trump. Claro que todos estes e muitos outros que foram escolhidos vão ter que passar no Senado para serem então nomeados como os secretários de Estado de Donald Trump. Também a atrair a atenção dos mercados teve de facto os muitos discursos que existiram durante esta semana que passou. Principalmente o que atraiu mais a atenção foi o Jerome Powell, que acabou por dizer que a economia estava forte, a economia norte-americana estava forte, que não necessita de uma Reserva Federal a apressar-se nos seus cortes de taxa de juros, continua a reiterar que vai haver um gradualismo nos cortes de taxa de juros e, de alguma forma, reiterando aquilo que já tinha dito anteriormente após o corte de taxas de juros na reunião anterior, em que continua a manter, digamos, os cortes graduais nas taxas de juros e, digamos, de alguma forma a continuar a não especular sobre a próxima administração norte-americana e o impacto que poderá eventualmente ter um aumento de tarifas e uma baixa de impostos. No Banco Central Europeu também foram muitos os discursos que vieram ao de cima durante esta semana. Grande parte deles continua a apontar a grande probabilidade de um novo corte de taxas de juros em dezembro, com os mercados a questionarem se esse corte deverá com 25 ou 50 pontos. De resto, os mercados estiveram bastante também de olhos postos na divulgação dos números da inflação nos Estados Unidos, que acabaram por sair em linha com o esperado. A inflação total subiu de 2,4% para 2,6% como esperado, com a inflação subjacente a manter-se inalterada nos 3,3%. Claro, tudo isto acabou esta semana por levar, inclusive impulsionado por Trump, pela política de Trump e pelo seu posicionamento ao mercado de moeda criptológica, portanto da Bitcoin. A Bitcoin acabou por voltar a registrar novos máximos, desta vez chegou acima dos $93.000, terminando à volta dos $91.000 durante a semana. Em alta também esteve, obviamente, o dólar e impulsionado pelas yields obrigacionistas que continuam a registrar máximos, desta vez os 10 anos a chegarem aos 4,5%, o que já não acontecia desde o mês de junho. Claro que nisto tudo, esta semana o mercado acionista acabou por corrigir um pouco os fortes, principalmente nos Estados Unidos, os fortes ganhos que tinham vindo a registrar. Desta forma, na Europa, os mercados caíram. Temos aqui o CAC 40, portanto o mercado francês, que foi o que mais caiu esta semana na Europa e perdeu um pouco menos de 1%, cerca de 0,94%. Já o S&P 500 nos Estados Unidos perdeu 2%, com o Nasdaq a perder mais do que isso e o Russell 2000 também, o índice de pequenas empresas, que para todos os efeitos tem sido impulsionado por expectativas de uma política protecionista de Trump na próxima administração.
Por outro lado, na Ásia, os mercados asiáticos caíram, tiveram uma forte correção. No Japão foram os que menos caíram e mesmo assim o Nikkei, como vemos, teve aqui assim uma perda um pouco superior a 2%. Por cá, por Portugal, curiosamente esteve em contraciclo, com o PSI 20 a ganhar esta semana cerca de 0,6%, isto com uma EDP Renováveis que desta vez suportou os mercados, ganhando esta semana 5%. Já a Jerónimo Martins foi o que mais pressionou o nosso índice, caindo cerca também de 5%. No mercado cambial, o dólar continua a ser a divisa que ganha face a todas as outras, obviamente com os mercados emergentes cada vez mais pressionados pela subida das yields norte-americanas. O euro-dólar fez um novo mínimo, desta vez abaixo mesmo de 1,05, onde praticamente terminou a semana, ao negociar a 1,0496. Já o dólar-iene recuou dos fortes máximos que acabou por registrar esta semana, quase a 157, terminando um pouco acima dos 154. Nos mercados emergentes, a moeda que mais perdeu esta semana foi o rand sul-africano, isto talvez pressionado por um preço do ouro em queda e ainda, obviamente, pelas expectativas de um aumento de tarifas por parte dos Estados Unidos. Contra o euro, o rand perdeu um pouco menos de 2%, já contra o dólar perdeu mais de 3% durante esta semana. O mercado de commodities também seguiu bastante pressionado, também pressionado por os fortes ganhos da moeda norte-americana. O ouro continua a recuar dos máximos feitos ainda há menos de 3 semanas e caiu esta semana quase 5%, e também o petróleo, que continua a ficar pressionado por expectativas de sobreprodução e, por outro lado, com a procura cada vez a recuar mais e, portanto, tivemos aqui assim o WTI a cair quase 5%, quando o Brent caiu cerca de 4%. A semana que vai começar é uma semana onde a política norte-americana continua bastante presente, onde vamos ter também muitíssimos discursos dos responsáveis dos bancos centrais. Os mercados, em termos de dados macroeconómicos, vão olhar para os PMIs logo lá para o final da semana e ainda para a apresentação de resultados. Nos Estados Unidos, o mercado vai continuar atento às nomeações, às escolhas feitas por Donald Trump, desta vez à espera que vá escolher o secretário do Tesouro e o representante do Comércio. Nos discursos que vamos ter esta semana, vamos poder ouvir por várias vezes tanto Kazuo Ueda no Japão, bastante presente ultimamente, tentando defender as perdas do iene. Vamos ter Christine Lagarde bastante ativa esta semana, vamos ter pelo menos cerca de 3 discursos por parte de Christine Lagarde, mas também vamos ter Martin Schlegel do Banco Nacional Suíço, o que é raro ouvirmos, vamos ter Michelle Bullock do Banco Central Australiano e mais uma série de outros discursos de outros responsáveis que vão certamente aumentar um pouco a volatilidade dos mercados durante esta semana. Os mercados, além disso, vão estar atentos à apresentação de resultados ainda, em que vão especialmente para os resultados da Nvidia, que, como todos nós sabemos, tem estado no centro do frenesi em torno da inteligência artificial. Claro que o mercado vai estar bastante atento aos PMIs que vão sair no último dia da semana, na sexta-feira, principalmente na zona euro. É esperado, tanto na zona euro como nos Estados Unidos, que estes PMIs acabem por mostrar alguma recuperação da confiança do tecido empresarial. Vamos ver se isso acontece, principalmente na Europa, o que poderá levar a
mais expectativas ou de alterar as expectativas que o mercado tem neste momento sobre cortes de taxa de juros por parte do Banco Central Europeu. Falando em bancos centrais, vamos ter alguns bancos centrais esta semana, nomeadamente o Banco Popular da China, com os empréstimos preferenciais a 1 e a 5 anos, que devem ficar inalterados. O Banco da Turquia, que provavelmente também mantém inalterada a sua taxa nos 50%, enquanto na África do Sul o Banco Central deverá proceder a mais um corte de taxa de juros, o segundo consecutivo, desta vez colocando as taxas de juros, reduzindo a taxa de juros de 8 para 7,75. Bom, e para já é tudo. Desejo a todos uma ótima semana, bons negócios, e para a semana cá estarei com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!